Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo e direciono esta videoaula principalmente para aqueles alunos que estão devidamente matriculados na segunda série do ensino médio, mas isso não impede que alunos de outras séries possam assistir e aprender com o conteúdo que aqui será ministrado. Esta videoaula irá tratar a respeito da Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Vamos primeiramente compreender do que trata essa Escola de Frankfurt. Uma escola. Estudou alguma coisa? Quais foram as contribuições dessa escola? Por que que temos que estudar especificamente essa escola? Eu já observo para vocês que a escola de Frankfurt, ela não foi uma escola, digamos assim, nesse sentido convencional que nós conhecemos. Foi uma escola que, no que diz respeito, produzia um tipo de conhecimento orientada por uma corrente de pensamento. Acompanhe a leitura em tela, junto comigo e bastante atenção. A escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico, filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. A teoria crítica foi o elo conceitual que uniu os intelectuais da escola de Frankfurt, criando uma nova interpretação do marxismo, da sociologia e da política no início do século XX. Em acordo com as informações que foram lidas, nós já conseguimos identificar qual a base teórica que fundamentou toda a produção intelectual e todo o pensamento dos autores daqueles indivíduos que estavam envolvidos na escola de Frankfurt, o marxismo. Por isso que em um determinado momento foi lido que trata-se de uma escola que possuía uma teoria crítica. Isso implica dizer o quê? Observar a realidade, identificar as contradições existentes na realidade e analisar por que essas condições contraditórias elas acabam permanecendo. E ao mesmo tempo, a partir do momento que se percebe as contradições, também está sendo verificado porque a atual estrutura de poder político, econômico e social acaba permanecendo na sociedade. Como resultado dessas análises e dessas interpretações promovidas pela Escola de Frankfurt, entre dois teóricos que faziam parte, que compunham essa estrutura da Escola de Frankfurt, é que foi elaborado o conceito de indústria cultural. Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito desse termo, indústria cultural. Vamos visualizar em tela e vamos compreender do que é que se trata. Temos uma perguntinha básica, o que é indústria cultural? E temos logo abaixo a resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura junto comigo. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Então vamos, nesse conceito que foi lido, vamos verificar algumas expressões, algumas palavras que são chaves. Primeiro, produção em massa. A produção em massa, ela ocorre nas fábricas e nas indústrias. E foi pontuado que a produção artística, ela se adequa a essa questão da produção em massa, ou seja, a arte e a cultura, elas acabam sendo utilizadas como técnicas do modo de produção capitalista. Então temos que entender todo esse processo. E nós vamos compreender esse processo observando a imagem seguinte. Vocês estão visualizando aí um ciclo que começa com a figura de uma fabricazinha, temos símbolos artísticos,
temos um rapazinho sendo bombardeado pelo jornal, o rádio e a TV, representando os meios de comunicação, né? Temos aí uma cabeça, né, um cérebro aberto, saindo vários objetos, roupa e celular. Temos duas pessoas, aliás, um casal cheio de sacolas, pacotes, né? Porque estão consumindo, e na sequência nós temos aí um pacotão de dinheiro, e esse ciclo ele permanece. É justamente isso que a indústria cultural ela acaba fazendo. Ela acaba massificando a ideia do consumo a todos nós. Então prestem atenção. Desde a Revolução Industrial, que nós temos a gênese do modo de produção capitalista, os produtos, que na sociologia nós utilizamos uma outra palavra, mercadorias. As mercadorias, elas são produzidas em massa. Isso implica dizer o quê? Em grande quantidade. O trabalho industrial, ele trouxe, ou por que não dizer, ele inaugurou essa produção em larga escala que até então não era tão comum naquela época. Se nós levarmos em consideração o trabalho artesanal, que é um trabalho eminentemente manual, ele não consegue alcançar a mesma quantidade de mercadorias produzidas que uma máquina, que uma fábrica, aliás, que dispõe das máquinas e que dispõe de uma série de trabalhadores que despendem a sua força de trabalho e que ainda utilizam as máquinas para se chegar em uma determinada mercadoria. Só que não adianta somente produzir em grande quantidade mercadorias. É necessário utilizar das estratégias necessárias, principalmente daquelas de cunho ideológico, no sentido de incentivar as pessoas a terem uma postura de consumo. Nós precisamos frequentemente estar consumindo. Por exemplo, a alimentação. Precisamos consumir alimentos, porque é necessário para o nosso organismo. Mas nós sabemos que existem algumas mercadorias que elas são consumidas porque simplesmente nós somos incentivados. E somos incentivados ainda mais a consumir em excesso. Por isso que eu já utilizei ao longo dessa videoaula a palavra consumismo. É quando você não consome de forma consciente. Você consome até mesmo sem dispor das condições financeiras para você estar adquirindo determinada mercadoria. Então, os meios de comunicação, as artes, enfim, tudo isso acaba sendo utilizado no sentido de nos convencer, no sentido de nos incentivar. Nós podemos observar a televisão, o rádio, a imprensa escrita, as redes sociais, com marketing, com propaganda, outdoor, as campanhas publicitárias, cada uma com seu apelo, cada uma nos chamando a atenção, cada uma veiculando uma determinada mercadoria, difundindo em todos nós uma marca, ou, em outras palavras, nos incentivando frequentemente ao consumo. É por isso que a ideia da indústria cultural, ela acaba, digamos assim, quando efetivada, quando toda essa estrutura que ela é utilizada para nos convencer a nos inserir a esse processo do consumo, nós temos a questão da cultura de massa. É literalmente a massificação. É você incentivar as pessoas ao consumo para atender aos interesses capitalistas. E qual o interesse capitalista primordial? Vamos visualizar novamente a imagem? É chegar lá naquele saquinho ali, naquele pacote cheio de dinheiro. Eu preciso produzir, eu preciso comercializar para que eu possa obter lucro e capital. Não tem uma outra finalidade que não seja essa finalidade. Estando claro todas essas informações, agora é o momento do exercitando da nossa videoaula. Tem uma questão, comecem a visualizar a partir de agora em tela e 4 possibilidades de resposta. Peço a sua atenção para que você interprete o enunciado, aquilo que está sendo solicitado, bem como as respostas que são apresentadas. Vamos lá?
é uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores. Alternativa A, cultura erudita. Alternativa B, cultura popular. Alternativa C, cultura de massa. Alternativa D, cultura midiática. Você prestou bastante atenção e, em acordo com as considerações por mim apresentadas, vamos visualizar agora a resposta correta. A marcação na cor azul, nós estamos tratando da cultura de massa. Como eu disse anteriormente, a cultura de massa, ela é um tipo de cultura que ela atende justamente às perspectivas de consumo, a perspectiva de mercado, a perspectiva da burguesia no que diz respeito à obtenção do lucro. E dentre as outras possibilidades de resposta, eu quero fazer aqui uma ponderação. Justamente, as pessoas elas têm o hábito de confundir o conceito de cultura de massa e cultura popular. Cultura popular, ela já vai estar mais vinculada às nossas tradições, aos nossos costumes, é algo permanente. A cultura de massa é algo momentâneo. Hoje eu tenho um celular que ele é o aparelho celular da evidência. Todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo economiza, vai fazer um sacrifício para adquirir aquele determinado aparelho. Mas como existe a produção em massa, as tecnologias elas avançam. Meses depois, aquele aparelho de celular ele já estará obsoleto. Ele não será mais o aparelho da moda. A mesma coisa acontece com as nossas roupas. Nós utilizamos estampas, cores, roupas com determinados cortes porque estão na moda, estão em evidência. É o que me torna adequado a um determinado cenário social, que ele é o quê? Curtinho. Depois a roupa sai fora de moda, depois aquela tecnologia ela se torna obsoleta porque também surgiu uma tecnologia ainda mais avançada. Isso acaba nos estimulando a estarmos fazendo de uma forma frequente a reposição justamente dessas mercadorias que nós estamos adquirindo. Caríssimos alunos e alunas, estou finalizando esta videoaula. Acesse a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.